O título do nosso trabalho hoje é O Cotidiano do Evangelho, né? O Evangelho do Cotidiano. Qual que é a nossa intenção hoje? Não é pegar um trechinho da Bíblia, não, mas é trazer Jesus para o dia a dia. Jesus para aquilo que a gente faz cotidianamente. Porque ou Jesus fica no livro, ou Jesus fica lá no livro, de vez em quando a gente vai até lá escutá-lo um pouco, ou Jesus fica numa dimensão muito superior, muito divina, muito astral. E aí a gente não traz ele para o dia a dia, para as nossas dificuldades, porque parecem tão distantes, né? A gente tem dificuldades tão bobas. É trânsito cheio, não é assim? É o ônibus que perdeu, é o dinheiro que não está dando. Então fica parecendo que Jesus não cabe nessas coisinhas bobas e cotidianas. E o nosso esforço aqui hoje vai ser mostrar para vocês, através de vários exemplos e palavras que não são minhas, que Jesus está no cotidiano muito mais do que a gente imagina. E que os esforços do Cristo é para isso. Né? Pergunta do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: qual é a maior felicidade dos espíritos puros? O que deixa os espíritos puros? Ele está falando de espíritos puros, né? Qual é a felicidade dos espíritos puros? Porque dinheiro não é. Saúde não é. Eles não estão mais ligados à matéria. Né? O que pode ser a felicidade dos espíritos puros? E aí os espíritos respondem: fazer o trabalho do nosso Pai junto aos homens. Estar com quem sofre. O que traz mais alegria para os espíritos puros? Trabalhar conosco, gente. Então a gente pode ficar tranquilo, né? Esse é o trabalho mais feliz de todos eles. Então vamos lá, a gente vai começar com a mensagem da Joana, para a gente falar de convivência com Jesus. Trouxe essa foto aqui, porque se tem uma coisa que a gente tem dificuldade, é de perceber Jesus como alguém que toca, que põe a mão, que está junto, que senta do ladinho, né? Jesus fica sendo algo muito grandioso, então essas expressões afetivas a gente vai deixando muito longe de Jesus. E o que a gente quer trazer aqui hoje é essa experiência aqui, ó, da mão. Mas Luciana, você está falando do governador do planeta. Você está falando do espírito mais puro que já passou pelo planeta. Não dá para chegar perto e dar a mão. Bom, se não desse, ele não teria vindo. Os nossos esforços, pessoal, é nos aproximarmos do Cristo com essa intenção para que possamos nos aproximar de Deus. Qual foi o trabalho de Jesus no planeta? Trazer Deus para nós. Então, se a gente começa a deixar esses espíritos maravilhosos muito afastados de nós, a gente vai se afastando de Deus. Então, o nosso processo aqui hoje é dar a mão para Jesus. Mas quem conversa com a gente é Joana, nessa mensagem chamada Convivência com Jesus. A Joana diz assim: procure experimentar viver um pouco com Jesus. Procure experimentar viver um pouquinho com Jesus. Ô, Luciana, vai ficar difícil? Porque no meu dia a dia tem lavar banheiro, pegar a criança na escola, fazer comida, trabalhar, conseguir o pão de cada dia. Não dá, né? Não dá. Mas o que a Joana está dizendo é assim, nesse cotidiano aí mesmo, nessa experiência aí mesmo. Procura experimentar viver um pouquinho com Jesus nessa experiência. Continua ela assim: acalma as ansiedades do prazer por um pouco e silencia o desespero que urde soluções perversas para situações mais complexas e tormentosas. Vocês acham que no momento atual que a Terra está passando, que a humanidade está vivendo, vocês acham que a gente tem estado desesperado por soluções? Parece que nós somos pessoas que estamos correndo atrás de soluções, que estamos ansiosas por soluções. Tanto é que o nome agora, né, é ansiedade, não é isso? Nós somos a geração, né, que está cada vez mais ansiosa, desesperada por soluções rápidas. Mas aí vem Jesus. Vou ter que falar aqui de uma série maravilhosa chamada The Chosen. Conhece, Renata? Vou ter que falar, né? Depois que eu me rendi. The Chosen, pessoal, tá lá no Netflix, né? Uma série que fala da vida de Jesus. Dos apóstolos, na verdade. Mas tem um Jesus muito próximo, muito querido, né? E uma coisa que ele sempre fala lá, eles perguntam: então, Senhor, quando é que o reino de Deus vai vir? Quando é que esse sofrimento vai acabar? Quando é que isso tudo vai passar? E ele tem uma palavra só. Vocês lembram? Logo, não é assim? Toda vez ele só responde isso, né? Quando vai ser? Logo. Mas já vai acabar? Logo.
Mas é para agora? Logo, é sempre logo, porque o logo dos espíritos puros também é um logo diferente do nosso, né? Mas é logo. Então, quando a gente traz Jesus para estar na vida nossa, na nossa correria e desespero, ele chega e fala, logo, Luciana, não dá uma resposta na hora, não entra no torvelinho que a gente tá e fala assim, logo. E aí põe a gente para sair daquele processo que a gente está nele. Essa é a proposta de Jesus. Ele entrou na nossa vida, ele está no nosso cotidiano? Logo. Logo, logo isso aí vai passar, logo, logo isso aí vai se resolver. Logo, né? Continua Joana. Pensa nele, na sua vida, na filosofia que propôs. E aí vocês podem estar pensando assim, ô Luciana, então, se tem uma coisa que Jesus não fez, foi falar coisas fáceis. E não falou mesmo não, né? Perdoar inimigo, orar para quem nos odeia, dar a túnica quando pediu o manto, andar 2.000 passos quando pede para andar 1.000. Nada do que ele pediu foi fácil, nada do que ele falou é simples. Então, se eu começar a pensar muito na filosofia que ele propôs, vai embaralhar mais ainda a minha vida. Mas não vai não, sabe por quê? Quando a gente começa a pensar na filosofia de Jesus, se a gente pensar assim, né, meus amigos, Jesus, a gente fala essa frase, Jesus é o governador do planeta. Então, Jesus já nos conhece há mais de 4 bilhões de anos, certo? Se o planeta Terra tem cerca de 4 bilhões de anos, então Jesus já era Jesus há cerca de 4 bilhões de anos. Se ele fosse um professor da faculdade, vocês iriam até ele pedir opinião? Suponhamos que na faculdade a gente está muito apertado numa matéria, mas tem um professor que tem a experiência nessa matéria há 4 bilhões de anos. A gente iria lá nele tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa, ver se ele dá alguma claridade para aquele momento? Acho que sim, né? Se a gente fala assim, eu vou no médico fulano de tal, porque ele tem 30 anos de experiência, né? Ele já opera há 35 anos. Jesus já cuida da nossa alma há 4 bilhões, pelo menos. Então, quando a gente pensa no que ele disse, o que ele disse é algo que não tem como errar, que não tem como não ser aquilo. E aí, quando a gente vai transformando isso na nossa vida, é o que a Joana está trazendo assim, ó, pensa nele, só pensa, né? Pensa nele, como foi, o que ele trouxe. É como se a gente estivesse pegando a matéria e olhando para alguém que tem muita experiência na matéria, alguém que tem muita experiência em traição, mas muita experiência, alguém que já passou por momentos muito difíceis nessa área. Eu viro para ele e falo, me fala uma coisa que me ajuda nesse momento. E aí, o que ele vai dizer, o que está lá no Evangelho, é alguém que tem experiência nisso profundamente, tanto é que é traído quando encarnado, não é assim? Se alguém tiver interesse em saber o que acontece quando Jesus está crucificado a respeito de Judas, um livro maravilhoso chamado Instante da Vida, que é um livro do irmão X, né, Humberto de Campos, que ele vai contar essa história, né? Quando Jesus está lá na cruz, o que ele fala para o anjo fazer com Judas. Não vou dar spoiler, quem tiver interesse, nós temos na nossa biblioteca. Instante da Vida, Humberto de Campos. Então, meus amigos, vejam, o que você quiser, traição, humilhação, sofrimento físico, pergunta para ele. Ele vai ter o que dizer a respeito disso com muita sabedoria, né? Continua Joana assim. Traze-o, Jesus, né, para conviver no lar, no teu dia a dia, em tuas emoções e pensamentos. Aí, ficou mais difícil ainda. Luciana, se você soubesse os pensamentos que eu tenho no meio do dia, se você soubesse o pensamento que eu tenho no trânsito, não dá para botar Jesus nele. Bota Jesus nele. Jesus nunca falou para a gente ser anjo. Jesus nunca falou, só me aproximo de você se você tiver pensamentos bons. Só fico ao seu lado se você estiver numa... Não. Pensa, traz ele para essa vivência. Luciano, eu tô com muita raiva, então traz ele para a vivência. Vamos ver o que ele tem a dizer. Vamos ver como é que ele se comporta, vamos ver como é que ele me abraça. Na maioria das vezes, a gente fica com muita vergonha de ser quem a gente é diante de Jesus. Então, a gente espera um momento que a gente está calmo, né, tranquilo, sem fazer muita bobagem, para estar perto dele, mas a história é inversa.
É justamente na hora do desequilíbrio, do sofrimento, da dor, que eu preciso estar com quem sabe o que fazer com isso. Na hora que eu estou equilibrado, não é assim? Eu vim para quem está doente. Quando eu estou com remédio, quando eu estou bem, tá tudo bem. Então é na hora do desequilíbrio mesmo, é nessa hora que Jesus está perto, que ele entra. Já perceberam, pessoal, quando a gente faz uma bobagem muito grande no dia, faz uma grande bobagem. Ah, meu Deus, que bobagem que eu fiz. Aí chega de noite e a gente não consegue rezar. Já tiveram essa experiência? Você tem vergonha de rezar. Você pensa, como é que eu vou rezar? Porque com essa bobagem que eu fiz, eu tô com vergonha. Mas é nessa hora. É nessa hora. Jesus já nos conhece, pessoal. Jesus já nos conhece. Ele sabe da gente. Chama ele. Fala o que você quiser, pede desculpa, só me perdoa, fui Luciana de novo, fiz tudo que a Luciana faz outra vez, vão comigo, amanhã vamos de novo. É isso. Para a gente ter uma convivência com Jesus, a gente precisa de intimidade, senão eu não reconheço quando ele se aproxima. Vocês conhecem as pessoas que se aproximam da casa de vocês pelo abrir a porta? Vocês sabem quem é que está chegando pelo abrir a porta? Ah lá fulano. Fulano é afobado, já sei que é fulano que tá chegando. Tá abrindo a porta afobado. O outro chega assoviando. Ah lá vem Beltrano. Beltrano chega assoviando. A gente não sabe, pelo abrir a porta quem é, isso é intimidade. Ou o perfume. Fulano passou por aqui, é o perfume dele aqui, ó. Isso é intimidade, eu tenho que conhecer para poder fazer isso. Se eu não conheço Jesus, quando ele se aproxima, eu não sei que ele está chegando. Fazendo aqui uma analogia, eu não conheço o cheiro, eu não conheço a voz. Então, quando ele se aproxima, eu não reconheço. Então, a gente vai criando essa intimidade. Quando Jesus vai chegando, a gente já sabe que ele está chegando. Mas para ele chegar, eu preciso conviver, não é assim? Aqui em Minas, a gente tem uma expressão que é olhar à volta do seu pé. Vocês conhecem essa expressão? Estou de olho na volta do seu pé. Eu vivo falando essa expressão para Deus com muita intimidade que eu tenho com Deus. Eu vivo falando essa expressão para Deus porque eu brinco assim, tem momento na vida que a coisa está tão complicada, o negócio está tão complicado, que eu falo assim, tô bem vendo a volta do pé de Deus, tô bem vendo que ele está chegando perto, porque o negócio só pode estar complicado desse jeito porque Deus está se aproximando para me ajudar. Só pode ser isso. Mas para eu ter essa certeza, eu preciso conhecer como é que Deus chega. E Deus chega muito discreto. Deus chega muito discreto, né? Deus é o sussurro, né? Deus é a brisa, Deus é o toque leve, Deus chega muito. Deus não chega batendo na porta, explodindo porta. Deus é muito discreto. Preciso de convivência e intimidade para vê-lo chegando. E intimidade eu só tenho se alguém sabe dos meus podres. Correto? Sabe dos meus podres, sabe das minhas dificuldades, das minhas limitações. Ele já sabe. Então agora falta eu saber como é Jesus na minha vida. Porque das minhas limitações ele já sabe. Se vocês assistiram The Chosen aí, vocês vão se lembrar de uma cena da Madalena, em que ela erra de novo. Ela já é discípula de Jesus, né? E ela erra, e ela tem muita vergonha de voltar para Jesus. E aí ela fala assim, eu não sou digna, eu não sou como você. E ele fala, não é mesmo. É a resposta que ele dá, né? Não é mesmo? Claro que eu não sou, mas não sou mesmo. E ele não pediu que ela fosse. Então ele não nos pede que a gente seja. Ele só pede isso aqui, ó. Dá um tempinho para acostumar os ouvidos, o nariz, né, para sentir o cheiro de Jesus. Aí a gente ouve aquelas histórias de quando a irmã Sheila chega lá no Chico Xavier, o perfume de rosas invade o ambiente e todo mundo fica maravilhado com o perfume de rosas de Sheila. Ah, mas é porque o Chico... Não. É porque os espíritos amados, os espíritos amigos têm cheiro, né? Tem voz, tem jeito de tocar. Então se acostuma com isso. Se acostuma com o cheiro de Jesus. O de Jesus eu não faço nem ideia de como é que é. Se o de Sheila é rosa, não gosto nem de pensar, né? Mas eu conheço quando ele está chegando. Familiariza-te com os seus ensinamentos, incorporando-os às tuas atividades. Às vezes a gente vê que a gente está numa palestra espírita e está falando assim, sabe aquela passagem do Evangelho que fala assim, assim? Aí as pessoas estão me olhando, tipo, não, né? Não conheço essa passagem do Evangelho, porque a gente não está familiarizado com o Evangelho. E o Evangelho é o nosso livro, né, meus amigos? Nós somos cristãos, então o Evangelho é o nosso livro. Eu vou me familiarizando, por exemplo, essa... Se te pedirem para andar 1000 passos, anda 2000. Que isso? O que é isso que Jesus está me pedindo para fazer? Que expressão?
em que isso cabe na minha vida? Como é que eu incorporo isso na minha vida? Pode ser 500 passos, Senhor, em vez de mais 1000? Eu só dou conta de 200, Senhor Jesus. Fala com Ele. Vamos incorporando essa passagem ao que a gente tem de condições evolutivas, né, pessoal? Uma vez alguém me disse assim, mas as coisas que Jesus pede são impossíveis. Nesse momento evolutivo. Então Jesus coloca lá no alto todos os ensinamentos e a gente vai tentando incorporar aquilo que a gente pode para chegar aqui. Então a gente tem que precisar de intimidade para isso. Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? Meu Deus, eu consigo 500 passos. Pode ser 10 hoje? Pode ser 10 amanhã? Honestidade. Honestidade leva a intimidade, né? Observa os tipos que ele elegeu para conviver e ficará surpreso, considerando-se os preconceitos e caprichos da época, a situação perversa e ingrata em que viviam os miseráveis. Foram esses, exatamente aqueles que eram detestados pela conduta, que se permitiam, pela situação deplorável em que viviam, que ele elegeu para amigos e companheiros de convivência diária. Nas tascas ultrajantes e nas ruas do abandono, levando-lhes o conforto e a esperança. Vamos lembrar, pessoal, quem são os amigos de Jesus? Quem são os amigos de Jesus? Os pobres, esquecidos, doentes, famintos, são os amigos. E mais, eles são os amigos de Jesus e ele leva eles para tudo quanto é lugar. Faz questão de levar, né? Vai numa festa, leva, vai num banquete, leva, tá na rua, leva. Bom, se o Cristo faz questão de deixar claro que ele está conosco nessas misérias, como ele não estaria comigo? Como é que eu não sou uma amiga de Jesus? Como é que ele não me escolhe para ser meu amigo? Ele me escolhe para ser meu amigo. Então, eu faço a contrapartida. Eu permito que ele entre nesse cotidiano meu, né? Mas eu sei que isso é difícil da gente entender. Eu sei que a gente tem um certo distanciamento, né? Até por uma questão de hierarquia e de reencarnações. Afinal de contas, a gente reencarna já há muitos séculos, acreditando que Deus e Jesus estão muito distantes. Tem uma considerada santa pela Igreja Católica, Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila é uma mística espanhola, né? Que a Igreja canonizou, do século XVI. E Teresa d'Ávila é um daqueles espíritos, né, que vem na Terra uma vez para poder ajudar a gente a compreender algumas coisas. E ela, então, ela entrava em êxtase. Virava e mexia, ela entrava em êxtase. Ou seja, ela diminuía o nível de consciência e, segundo a narrativa, ela entrava na vibração de Jesus. Percebe, pessoal? Ela entrava na vibração, porque não dá para chegar lá, né? Então, ela entrava na vibração de Jesus e ficava nesses êxtases, depois ela voltava. Quando ela voltava muito mexida, porque é amor demais, né? A gente encontrar com amor demais mexe muito com a gente. Quem ia no Chico não tinha um que não morria de chorar, não é assim? Não é que morria de chorar porque conversou com o Chico, não. Morria de chorar a 2 quadras da casa do Chico na fila. Porque a aura do Chico abraçava o quarteirão. Então eles entravam na vibração da aura do Chico e começavam a chorar. Por que estava chorando? Ele não sabia dizer. Te perguntar, tá chorando por quê? Tá sentindo alguma coisa? É emoção, eu não consigo parar de chorar. Porque o amor causa isso, né? O amor provoca isso. Então, quando ela entra na vibração de Jesus, ela é amor demais. Tem hora que ela diz assim, é insuportável. E a gente não faz ideia do que é ser tão amado nessa intensidade, né? Bom, então ela entrava em êxtase. Só que um dia ela estava fritando ovo. Ela estava fritando ovo no convento para as irmãs, né? Estava na cozinha. E aí ela entra em êxtase fritando ovo. E aí aquela loucura, né? Porque ela entra em êxtase, ela cai, né? E aí cai panela, cai tudo, está todo mundo correndo, pega ela, deita ela, espera voltar, porque demora para ela voltar, né? Quem quiser saber mais sobre êxtase, livro dos médiuns, Kardec vai trabalhar conosco sobre êxtase. Quando ela voltou, as irmãs falaram assim para ela, ô Tereza, você entrar em êxtase rezando, você entrar em êxtase fazendo a sua comunhão, né? É uma freira, ela é católica, então ela, né, tomava comunhão, fazia confissão. Você entrar em êxtase fazendo a confissão com o padre, vá lá. Mas você entrar em êxtase fritando ovo, aí exagerou. Aí a Tereza dá essa resposta aqui, pessoal. Olha que bacana. Em meio às panelas,
também anda o Senhor. Eu gostei tanto dessa fotinha. Essa fotinha me representou tanto, né? Jesus ajudando a Tereza a lavar panela, a lavar os pratos, né? Rostinho com rostinho colado. Em meio às panelas, também anda o Senhor. Então, vou entrar em êxtase só quando eu estiver meditando, né? Vou falar com Jesus só quando eu estiver num nível... Não. É na panela, é no banheiro que está lavando, é no meio do trabalho, porque esse é Jesus. Jesus anda em todos os lugares que estamos nós, porque Ele veio para que nós possamos estar com Ele. Então, é no meio do que a gente está fazendo. Percebe, pessoal? Então quando eu estou fazendo um almoço para minha família, o almoço para sua família, chama Jesus, Senhor, você pode me ajudar aqui, por gentileza? Que hoje está meio corrido, tem que dar comida para a criança, está na hora da aula. Pode ajudar, tenho certeza que Ele pode ajudar. Senhor, mas aqui agora eu preciso limpar essa cara. Chama Jesus. Luciano, o que você está falando é uma blasfêmia. É um absurdo isso que você está dizendo. Eu vou dar um outro exemplo. Ainda bem que não sou eu que dou, então eu fico tranquila, né? É Tereza que fala, é um pessoal bom aí que fala, então eu fico muito tranquila. Tem uma outra fala da Tereza que eu gosto também, que ela vai contar, ela conta a história da vida dela, né, no livro da vida, e ela disse que uma vez o grande amigo dela, São João da Cruz, está preso. E ela, é na Idade Média, né, pessoal? Então a Inquisição está prendendo todo mundo que fala que vê Jesus, se conversa com Jesus, que está acostumado com Jesus. Não podia falar isso aqui que eu estou falando, eu iria para a fogueira daqui, direto para a fogueira, né? Então ela está muito triste que João da Cruz está preso e está muito chateada. Então ela está no refeitório de cabeça baixa e ela vê se aproximando para ela. Nós estamos falando de uma irmã, uma freira de caridade católica, Jesus. Nós imaginamos que um grande espírito amigo, não é? Da vibração de Jesus, né? O espírito se aproxima dela, ela olha para ele diz assim, passa a mão no rosto dela e fala assim, come, filha. Ela não está querendo comer, ela está muito triste, ela não queria fazer nada. Come, filha. Percebe, pessoal? A delicadeza, a gentileza, né? Não chegou falando, vamos parar com isso? Vamos mudar a vibração? Vamos parar de pensar desse jeito? Vai dar tudo certo? Não adiantava falar nada disso, ela estava faminta, exaurida, cansada, esgotada. Então ele chega, passa a mão e fala, come, filha. Vamos lá. Logo isso se resolve. Uma coisa de cada vez. Come. Bom, mas eu vou contar uma outra história para vocês, para a gente entender que Jesus anda nas panelas. Em meio às panelas também anda o Senhor. Esse está no livro... Vamos confirmar qual é o livro, que eu acho que agora eu me enganei. Reportagens de Além Túmulo, do espírito Humberto de Campos. Vocês conhecem a história da Cecília? O nome da história é essa aí, O Valor do Trabalho, mas é a história da Cecília. Não sei se vocês conhecem. A Cecília tinha uma família, ela, a mãe, o pai, né? Eles eram espíritas, e eles faziam o evangelho no lar. Só que o evangelho no lar na casa da Cecília, a mãe da Cecília era médium, então o evangelho no lar era sempre feito com uma comunicação do mentor familiar da família, né? Do amigo espiritual da casa, que se chamava Eliezer. Então, ao fim do evangelho, sempre vinha aquela mensagem espiritualizada, né, enobrecida, grandiosa. O Eliezer falava palavras muito bonitas e a Cecília achava que a família dela era especial, porque afinal de contas tinha um Eliezer tomando conta, né? Então a Cecília achava aquilo muito bacana. E aí a mãe dela, terminado o evangelho, no dia seguinte, minha filha, me ajuda aqui a lavar a louça, a lavar o banheiro. Mãe, a gente é espírita. Eu sou uma pessoa que estuda o evangelho, que estuda a doutrina espírita. A gente ouve as palavras do Eliezer. Eu vou ficar lavando banheiro, mãe. Não, eu vou me dedicar aqui a estudar, a entender, a decorar. Minha filha, mas eu tô precisando de ajuda. Não, mãe, esse trabalho aí não é pra mim. No dia seguinte, a mesma coisa. Filha, me ajuda, porque preciso de ajuda aqui. Não, mãe, já falei. Nós estamos aqui para elevar nossos pensamentos, entrarmos em outra vibração, estudarmos os livros. O Eliezer já não falou. Não vou ficar lidando com isso, não. Isso é coisa pequena. Acontece que Cecília desencarna, não é? Cecília desencarna e quando ela se encontra no mundo espiritual, por ser espírita, já sabia que tinha desencarnado, aí falou, desencarnei, Eliezer está aqui, né? E nada de Eliezer. E ela numa situação bem delicada no mundo espiritual, né? Uma situação de sofrimento. Começa a chamar, começa a gritar, começa a chorar, cadê Eliezer?
nada de Eliezer. E passou um bom tempo assim. E nada o Eliezer chegar. E sofrendo, e chorando, e revoltada, e angustiada, e nada de Eliezer chegar. E ela então andando a ermo no mundo espiritual, ela encontra uma casa, tinha uma porção de gente fazendo uma porção de coisa, ela para no portão e fala que estava procurando Eliezer. E aí o senhorzinho que estava no portão falou, filha, aqui a gente tem muito trabalho, eu não tenho tempo de te atender. Faz o seguinte, continua andando que você acha ele. Continua andando, depois de muito tempo andando, ela encontra o Eliezer. E a conversa é essa aqui. Acalme-se, o Eliezer fala para ela. Murmurou o benfeitor plácido e gentil. Hoje eu estou bastante ocupado. Entretanto, aconselho-te a orar fervorosamente, renovando soluções. Calma, minha filha. Hoje eu não vou poder te atender, eu estou muito ocupado, mas vai rezando, vai orando, para você se sentir mais fortalecida. Aí a Cecília fala, ocupado? Bradou a jovem desesperada. Não sois instrutor na revelação espiritual? A gente é atrevido, né? A gente é metido, a gente é muito atrevido. Olha se é jeito de falar com o mentor da família, né? Mas ela estava como ocupada, eu desencarnei. Tem alguma coisa mais importante para você fazer do que cuidar de mim, né? Ela estava nervosa lá, tá desesperada, bradou a jovem. Aí o Eliezer falou, sim, você não é instrutor? Sim. De dias a dias coopero no serviço das verdades divinas, mas tenho outras responsabilidades a atender. Sim, eu sou instrutor, sim, eu levo a mensagem, eu tenho outras atividades também. Eles são calmos, né? Graças a Deus, porque a gente é meio nervoso, né? Ah lá, e a primeira palavra é acalme-se, é quase um logo, Cecília, acalma, né? Aí ela continua nervosa. E que tereis no dia de hoje em caráter tão imperativo, abandonando-me também a maneira dos outros? Interrogou a recém-desencarnada, revelando o fundo da revolta. Ah, muito bonito. E o que você tem de mais importante para fazer? Não era o mentor da família? Aí a resposta dói. A resposta do Eliezer foi. E o que você tem então de tão importante para fazer? Devo auxiliar tua mãezinha nos encargos domésticos. Essa foi a resposta. O que você tem de tão importante para fazer, Eliezer? Eu vou ajudar sua mãe a lavar banheiro. Fazer o que você não fez. Eu vou ajudar sua mãe a lavar banheiro, eu vou ajudar sua mãe a lavar a louça, eu vou ajudar sua mãe a tirar a teia de aranha da casa. Vou auxiliar a tua mãe nos encargos domésticos. Olha só, nós estamos falando de um mentor espiritual de alta envergadura. E esse mentor espiritual tira um tempo dos trabalhos dele para entrar na casa da Cecília e ajudar. Como é que um mentor ajuda alguém a lavar banheiro? Vocês fazem alguma ideia? Porque pegar no esfregão não vai, nem no balde. Como é que ele ajuda? Como é que um mentor espiritual, não é a Luciana ajudando, é um mentor espiritual, como é que ele ajuda a lavar um banheiro? Vocês fazem ideia? Como é que é? Sabe como é que é? Sabe o que ele faz? Porque afinal de esfregar ele não vai. Ele se aproxima, fala no nosso ouvido assim, coragem, força, já está acabando, já vai acabar. Só mais um cadinho, só mais um pouquinho. Vamos lá, vamos com força. Faz o seguinte, canta uma música do Tim Vanessa pra gente deixar o negócio melhor. Faz o seguinte, bota ali um som, vamos botar aqui vamos arejar essa casa. É assim que ele faz, pessoal. Ah, eu tô no trânsito. Meu Deus, esse trânsito tá me enlouquecendo, tá todo mundo parado, buzinando, eu vou dar um troço. Chama o mentor, chama Jesus, põe do ladinho da cadeira. Ele não vai dirigir o carro para você, não vai tirar o carro dali, o trânsito vai continuar enrolado. Sabe o que ele vai fazer? Calma, Luciana. Luciana, vamos fazer o seguinte, vamos pensar num negócio que você sempre gostou. Pensa aí numa coisa legal, aí eu começo a mudar meu pensamento, aí eu paro de entrar naquela angústia, e aí daí a pouco, logo, eu saio daquele trânsito. É assim que eles ajudam. Ah, Luciana, esse tipo de ajuda eu não preciso. Dá para fazer sem? Dá para fazer sem, mas é muito mais pesado. Lembra da passagem de Jesus? Comigo, o meu jugo é leve, não é assim? O que é um jugo leve? É passar pela dificuldade, ele não vai tirar o jugo. Ele não vai tirar o jugo, mas o jugo será leve. Porque é muito pior eu chegar em casa com uma úlcera no trânsito, de tanto que eu xinguei alguém, do que eu chegar sem úlcera, cansada, ok. Foi pesado, tá bem, mas com úlcera eu não tô.
É muito melhor eu terminar esse banheiro em paz e não querer bater em alguém que depois vai pisar com o pé sujo lá, não é? Do que eu ficar desesperada se alguém ousar pisar no banheiro depois que eu lavar, porque isso é pesado, isso é cansativo demais, eu ficar brigando com os outros à toa. E aí ele continua, né? Eu vou auxiliar a tua mãezinha nos encargos domésticos, ajuntou Eliezer brandamente. Logo mais, não é só isso que eu vou fazer, não. Logo mais, eu tenho serviço junto a irmãos nossos. Não te recordas do tintureiro da esquina próxima? Preciso contribuir no tratamento da filha, que se feriu no trabalho ontem à noite, por excesso de fadiga no ganha-pão. Lembra-te do nosso Natércio, o pedreiro? O pobrezinho caiu hoje de grande altura, machucou-se bastante e aguarda-me no hospital. Oi? O tintureiro, o pedreiro, o padeiro. Cecília tá nervosíssima com essas falas aqui, né? Primeiro porque a Cecília achou que o Eliezer só cuidava da família dela. E segundo, que ela não acha que essas pessoas que trabalham braçal, né, que fazem só o trabalho braçal, têm direito a um mentor espiritual para ir lá ver porque a moça machucou, porque o pedreiro caiu. E a gente está falando aqui, pessoal, do Eliezer, mas aí a gente tem espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, no mesmo nível, que estão indo lá no hospital. Porque o pedreiro se machucou e pediu ajuda. E aí ele chegou lá, sentou do lado da cama. Vocês conhecem essa historinha? Eu adoro essa historinha. Aquela de um homem muito simples que passava em frente à igreja, tirava o chapéu e só não entrava, porque ele não sabia rezar. Então ele só tirava o chapéu e falava assim lá pro altar: Oi, Jesus, é o Zé. Conhece essa história? Adoro. Aí todo dia passava lá, tirava o chapéu, não sabia rezar. Oi, Jesus, é o Zé. E ia embora, né? Até que o Zé se machuca, tá lá no quarto do hospital, vê Jesus entrando no quarto, fala: Ô, Zé, Jesus, né? Sem muito ter o que falar, é só isso. Olha Jesus aqui, é isso, gente. Então a gente tem esses espíritos de alta envergadura cuidando de nós em momentos que a gente não faz ideia que eles já estão preparados para cuidar. Quem foi que foi lá avisar o Eliezer de que o Natércio, de que o pedreiro, quem foi lá avisar? Não precisa de aviso não, eles estão cuidando, eles estão olhando, né? Ah, Luciana, tá, mas ainda não me convenceu. Tereza falou que tá entre as panelas, o Eliezer vai cuidar da lavação do banheiro, mas eu ainda acho que para botar Jesus na história já é muita coisa, eu não acho que é tão simples assim. Eu vou continuar. No livro A Gênesis, no capítulo 16, nós temos esse capítulo aqui, as predições segundo o Espiritismo. E aqui tem uma das frases que eu mais gosto quando se trata de falar sobre Deus. Nas predições segundo o Espiritismo, Kardec está descrevendo como que a gente sabe o futuro. A gente não, Deus, né? Como é que Deus sabe o futuro? Se o futuro ainda não aconteceu? Como é que Deus pode saber o futuro? Kardec estava se perguntando, querendo saber. E aí os espíritos dão a seguinte analogia. Deus é como o homem em cima da montanha. Ele vê 360 graus, sem obstáculo algum. O homem é um homem no pé da montanha. Ele vê alguns metros à frente, isso se ele não usar óculos, se usar não vê. Ele não pode ver o que está atrás, a não ser que ele olhe, e nem o que está do lado, a não ser que ele olhe. Ele só vê em uma direção e mesmo assim limitadamente. Deus, o homem em cima da montanha, vê 360 graus. E nessa analogia do homem em cima da montanha, 360 graus é passado, presente, a gente aqui no pé da montanha, e futuro. Desde a nossa criação até o que nós nos tornaremos. Não é bom pensar muito sobre isso, não, dá nó na cabeça, né? Não pensa sobre isso, não. Vamos focar, então, no presente. Deus, como homem em cima da montanha, que me vê aqui no pé da montanha, tá vendo que eu tô indo, né? Porque eu tô indo em direção a Deus. Toda a nossa evolução é caminho para Deus. Então, tô indo em direção a Deus. Tô indo lá pra montanha. Tô subindo aqui. Deus vê que aqui tem uma ponte quebrada. Aqui tem um buraco. Aqui tem um animal bravo. Eu não vejo, porque eu estou aqui. Ele que lá está, vê. O que ele faz? Intervém. Só que quando ele intervém, eu não tenho como entender. Eu não estou vendo o buraco. Eu não estou vendo a cobra. Eu não estou vendo. Quem vê é ele.
Quando ele intervém, eu não entendo, correto? Eu não entendo. E aí, quando eu não entendo, qual é a minha sensação e reação? Deus não está comigo, Deus não gosta de mim. Isso não faz parte da minha programação reencarnatória, que eu mais escuto, né? Com certeza eu não pedi uma coisa dessa. A gente fica muito bravo com essa intervenção. E o que começa a acontecer? Distanciamento. Bom, se você está fazendo... Você é Deus, né? Está fazendo algo que eu não entendo, consequentemente eu não quero mais essa relação. A gente tem uma DR com Deus, né? A gente discute a relação com Deus. Não quero mais essa relação. Você faz coisas que eu não entendo, não me ajuda no momento que eu preciso, então eu não quero mais essa relação. E é nessa hora, pessoal, que a gente perde a intimidade. É muito duro ter intimidade na hora da dor. É muito duro ter intimidade na hora da dor. Reconhecer Deus no momento de dor é muito difícil, porque não é o nosso costume. Não é o nosso costume. A gente imediatamente se afasta. Como se a gente tivesse sido abandonado, como se a gente tivesse sido perdido, como se a gente tivesse sido ultrajado. Quando, na verdade, a gente está tendo um pai que tudo vê intervindo. Percebe como é importante a relação? Como essa relação é importante? Jesus veio para que tivéssemos uma relação com Deus, para que Deus deixasse de estar lá e estivesse aqui. Esses esforços do Cristo é o mesmo que a gente tem com relação a Jesus. Uma relação. Meu Deus, que sofrimento é esse, Jesus? Vem cá, senta aqui. A gente tem um companheiro pianta, na reunião mediúnica, que ele fala assim, Senhor, senta aqui na mesa com a gente. É quando ele faz a prece, ele fala isso, né? Senhor, senta aqui na mesa com a gente. É isso. Senhor, senta aqui na mesa comigo. Que difícil que tá. Você faria isso com um amigo? Você faria isso com um amigo? Amigo, a gente pode tomar um café para bater um papo? Você pode vir aqui na minha casa? Estou precisando desabafar, estou precisando falar, estou com dificuldade. Você pode me ajudar? Você pode me dar um conselho? A gente faria isso com um amigo? Então a gente faz com Jesus. Senhor, senta aqui. Me ouve. A gente tem uma poetisa mineira maravilhosa, Adélia Prado. Vocês conhecem? A Adélia é uma poetisa mística, né? A mística no sentido de estar sempre falando sobre a nossa relação com Deus. E a Adélia tem um poema que diz assim, Senhor, estou com medo, me abraça. É isso, né? Jesus, eu estou com medo. Tá difícil. Senta aqui, conversa comigo, me fala. Vocês acham que um amigo não vai responder esse apelo, gente? Tem alguma maneira de um amigo não responder a esse apelo? Não tem jeito, né? Ainda mais um amigo desse, né? Que tá lá no alto da montanha. Não tem como. Luciana, mas ainda não. Tá bom, então eu vou de Kardec. Pra ver se, se de Kardec o negócio encaixa melhor, né? Está no livro Obras Póstumas, que como o próprio nome diz, foi lançado póstumamente, né? Após o desencarne de Kardec, com alguns textos que o Kardec tinha escrito. E nesse texto, Meu Guia Espiritual, o Kardec estava dizendo, né? Afinal de contas, o guia espiritual do Kardec se apresentou através de uma psicografia, dizendo, eu serei o seu guia, né, nesse trabalho, eu estou com você. Meu nome, aí o Kardec pergunta qual o seu nome, é o que a gente faz, né? A gente quer humanizar o negócio, né? Aliás, deem um nome para o mentor espiritual de vocês, fica mais fácil chamá-lo, viu? Dá um nome que vocês acham que cabe e chama. E aí ele falou, me chama de verdade. É o nome que o mentor espiritual se deu, né? Me chama de verdade. Aí o Kardec estava num momento da vida dele que tinha gastado todo o dinheiro dele para editar o Livro dos Espíritos. Kardec era professor, né, gente? Kardec era professor, né? Então passava os apertos dele de dinheiro, desde aquela época. Kardec e Amélie eram professores. Kardec usou todas as economias para editar o Livro dos Espíritos, para conseguir, né, que ele fosse para a gráfica e fosse editado. Estavam passando muitas dificuldades financeiras, só a Amélie estava trabalhando, dando aula particular, então estavam passando dificuldades mesmo, né? E aí, pessoal, o Kardec faz essa pergunta aqui para o mentor espiritual dele. Disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas. Aí começa o abuso, ó. Dentro de certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Ainda bem que ele perguntou porque a gente tem a resposta. Mas olha que pergunta danada, né? Kardec falou assim, tá bem, olha lá, eu compreendo, você vai ser meu mentor, vai me ajudar espiritualmente, vai me ajudar energeticamente,
vai me ajudar a melhorar os pensamentos, compreendo. Mas materialmente o Senhor me ajuda? Se ele pudesse terminar a frase, era assim: nós estamos passando fome, nós estamos tendo dificuldade. O Senhor pode me ajudar? Resposta do mentor espiritual de Allan Kardec, que a gente imagina o nível, né, de superioridade do mentor, foi a seguinte: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Não te ajudar a viver seria não te amar. Se eu não estivesse preocupado com a sua falta de dinheiro, com as suas dificuldades materiais, sinal de que eu não te amo. Puxa vida. E eu achando que o meu mentor está preocupado com a minha espiritualização. Tá, não. Ele está preocupado se eu não estou conseguindo ter o dinheiro até o final do mês. Ele está preocupado com o meu filho que não chega da balada. Ele está preocupado se as coisas que eu estou fazendo materialmente, as pessoas que eu estou ajudando ou não estou ajudando, as coisas que eu estou comprando ou estou deixando de comprar, ele está preocupado. Porque tudo isso faz parte da vida. Nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. É por isso que Jesus não nos pede anjos. Já pensou se ele chega para nós e fala assim: Luciana, então vamos fazer o seguinte, depois que você virar anjo, mas Senhor, eu estou encarnada. Essas coisas todas aqui fazem parte da minha vida. É claro que Jesus sabe disso. É claro que... Querem saber como é que ele deu um jeito nisso? Livro Obras Póstumas. Dá uma olhadinha lá. Para vocês verem como é que o mentor do Kardec deu um jeito na dificuldade material do Kardec. Ele deu dinheiro pro Kardec? Materializou um saco de dinheiro? Claro que não. Ah, então ele arrumou um jeito de chegar um dinheiro cair do céu para Kardec? Também não, porque não é assim que eles fazem. Eles ajudam. A gente já teve essa experiência aqui, né, Renato? Nosso teto já caiu 2 vezes, não foi isso? Esse teto nosso, gente, já caiu 3 vezes. Chuva, tudo. Já aconteceu de um tudo aqui com esse teto. E teve uma vez que o teto caiu. Nós tínhamos 2.000 na poupança. O conserto ficou em R$2.000. Não foi isso, Renato? É cravadinho. Mas a gente conseguiu arrumar. E conseguimos também algumas doações. Chegou em 2.000. Não chegou em 5.000. Ah, então vocês arrumam o telhado e sobra 3. Não. Ah, então vocês conseguem só 1.000 e não conseguem arrumar o telhado. Não. É sempre assim. Tá precisando? Nós vamos fazer na medida certinha do seu desespero, da sua angústia, da sua necessidade. É claro que vai. Se não, seria sinal de que não nos ama. E olha que a equipe espiritual do Dom Pedro II é uma equipe maravilhosa. Seria sinal de não amor a nós se a gente não pudesse arrumar o telhado. Afinal de contas, a gente precisa do telhado para estar aqui dentro, né? Tô finalizando. Se alguém ainda não se convenceu, não tem problema. Nosso trabalho aqui hoje não é convencimento. É só deixar essa sementinha no coração aí de vocês, de chamar Jesus. Tem a musiquinha da evangelização que é assim, né? É só chamar Jesus que ele vem. Então, de deixar Jesus sentar na cadeira do lado, ir na panela, colocar Jesus em nosso cotidiano. E aí eu queria finalizar com essa parte, né, do Evangelho de João, o finalzinho do Evangelho de João, capítulo 21, de 12 a 13. Eu adoro essa parte, adoro. Esse momento aqui, Jesus já tinha desencarnado, já tinha passado os 40 dias que Jesus tinha desencarnado. Jesus estava aparecendo e voltando em alguns momentos, né? Estrada de Emaús, na casa pedindo a Tomé, colocasse as mãos nas chagas, apareceu a Madalena. Jesus está aparecendo e voltando, e esse é um dos momentos. Então os discípulos estavam mortos de fome, porque afinal de contas Jesus tinha sido crucificado, eles estavam apavorados, com muito medo, escondidos em uma casa, todos eles. Chega à noite, não tem o que comer, não tem o que fazer, o Pedro fala: a gente vai ter que pescar. A gente tem que sair para pescar, porque senão nós vamos morrer de fome aqui. Né? Todos os discípulos reunidos, Maria Santíssima. Eles saem à noite para pescar, passam a noite tentando achar alguma coisa, não conseguem achar nada, não pesca peixe nenhum. O dia vai amanhecendo, tudo isso no Evangelho de João, tá, pessoal? Quem quiser dar uma olhadinha em casa. O dia vai amanhecendo e eles veem um homem na praia. O Pedro, na hora que vê esse homem na praia, já pula na água e sai nadando, porque ele já reconhece Jesus, né? Os outros vêm tentando desesperadamente com o barco. Quando eles chegam na beirada da praia, Jesus está sentado numa pedra. Ele já tinha desencarnado. Volto a repetir que essa informação é importante. Ele estava aqui em espírito. Jesus está sentadinho numa pedra, fogueirinha. Ele fez uma fogueirinha,
uns peixinhos, uns pães, não são 3 quilos para cada um. Uns peixinhos, uns pães, taça. Qual é a frase de Jesus nesse momento? Eles chegam, né? Imagina, gente. Eles tinham visto Jesus ser crucificado. Eles chegam, né? Olhando para Jesus e a fala de Jesus é assim: senta, filhos, vem jantar. Só isso. Senta, filhos, vem jantar. Nós estamos falando do governador do planeta. A gente está falando de um espírito de altíssima envergadura moral. A gente está falando de um espírito que estava aqui em espírito, numa condição que nenhum outro espírito que esteve na Terra esteve. Nenhum outro espírito, depois de se encarnar, esteve nessa condição aqui. Uma materialização ou outra acontece, mas não nessa condição aqui. A gente está falando de um momento, pessoal, que a gente teria muitas perguntas para fazer. E o que Jesus fala é: senta, filhos, vem jantar. Porque o que eles estavam passando? Fome. Não é hora de falar, não é hora de discutir, é hora de matar a fome. Então a gente tem um governador do planeta que sabe que os seus discípulos estão assustados, angustiados, com medo e com fome. Ele vem, senta na beira da praia, faz uma fogueirinha e come. Gente, ele poderia ter começado aqui a falar: vou explicar para vocês o que é perispírito. Vou falar para vocês o que é o cosmos, os planetas, os cometas. Vou explicar para vocês o que é... Nada, nada. Vem, filhos, vem jantar. E aí eles começam a jantar. Aí é aqui nesse momento que ele fala: Pedro, tu me amas? Lembra essa passagem? Senhor, é claro que eu te amo. Aí ele pergunta de novo, né? Pedro, tu me amas? É nessa hora aqui. É intimidade, é relação, é relacionamento. Ah, Luciana, mas isso foi com eles? Meu Deus, não foi. Não foi só com eles, né? Isso é conosco. Então, esse momento de intimidade aqui é conosco também. Luciana, você tem certeza? Porque eu acho que o meu sofrimento ele é tão maior, eu acho que ele é tão grande, eu acho que ele é tão fora. Mas o sofrimento deles era fome. Então, o nosso é o quê? Fome, desespero, angústia, medo, solidão. Qual que é o nosso? Seja lá qual for, sentadinho na pedra, na areia, o que será que ele diria? Para mim, para nós. Também não falarei: senta aqui, Luciana. Senta aqui. Senta aqui, vem jantar. Quando a gente está na mediúnica, a gente tem receio dos mentores espirituais falarem alguma coisa nossa para o grupo todo ouvir, né? Vira e mexe quando vem um mentor e fala: meu Deus do céu, vai falar meu nome, vai falar das bobagens que eu faço. E nunca, jamais em tempo algum. Porque é intimidade. É um relacionamento de amor. Enquanto a gente não compreender que a nossa relação com Jesus é uma relação de amor íntima e profunda, onde ele sabe exatamente onde está doendo. Bom, Luciana, se ele sabe, não preciso falar. Preciso, você precisa abafar. Precisa abafar. Falar com um amigo é a gente desnudar-se, não é? Você botar o coração para fora, te contar um problema que eu estou passando e bota o coração para fora, não é isso? Não é desnudar-se? É isso, é o trabalho. Então, meus amigos, que com esse exemplo aqui de Jesus, né? Na beiradinha da praia, senta, filhos, vem jantar, tu me amas, eu te amo, apacenta minhas ovelhas, né? A gente termina a nossa mensagem de hoje querendo dizer que seja lá qual for a dificuldade, a prova, a necessidade, a dor, o que o Cristo só espera, né? É que a gente deixe ele do lado, esteja com ele nesse cotidiano. E todo esse trabalho espiritual que nós estamos fazendo será redimensionado, porque o amor cobre a multidão de pecados, como nos diz Pedro, né? Muito obrigada pela atenção de todos vocês, que Jesus nos abençoe